Oi, lindinhas! Tudo bem, gente? Então, no vídeo de hoje essa introdução vai estar um pouquinho diferente, porque a pessoa que gravou a introdução e fechamento, mas aconteceu alguma coisa, eu ando meio zicada esses últimos dias aí, mas não vamos pensar isso que a gente atrai coisa ruim, né? Vamos dizer que deu um probleminha. E pra não deixar o vídeo sem intro, eu resolvi fazer essa introdução assim no estilo Bru Tavares, diva maravilhosa, com fotos, e hoje a proposta da maquiagem é esse olho esfumado, super diferentão, porque ele é em tons bem quentes, vocês vão ver que eu usei uns tons bem diferentes mesmo, pra fugir do convencional e pra trazer uma proposta de esfumado diferente pra vocês, embora ele seja um olho super coringa e que tu possa usar em qualquer ocasião. E, gente, recadinho muito rápido, vou deixar aqui embaixo a minha agenda de cursos, porque agora no dia 23 de abril eu vou estar em São Paulo, tem uma vaga apenas pro meu curso profissional, e no dia 30/4 em Porto Alegre, dia 7 de maio no Rio de Janeiro, enfim, tá a agenda até julho aqui embaixo pra vocês. Hoje a maioria dos produtos usados são da Bruna Malheiros Shop, e usando o cupom DUDA tem descontinho na compra. Chega de falar e vamos lá pro esse tutorial então. Vocês não vão acreditar que eu vou começar o tutorial assim, mas não tem opção, gente. Se eu tirar essa maquiagem do meu olho, eu vou lacrimejar. Então, vamos começar, hein? Que eu já comecei, mas tudo bem? Eu achei que a câmera tava gravando, não tava, tá? Então, o que que eu fiz? Eu apliquei o potencializador de sombras da Bitarra, na verdade, eu já comecei o vídeo com ele. E comecei a aplicar com esse pincel de esfumar essa sombrinha laranja, porque todas as sombras que a gente vai usar hoje são dessa paleta da Catarine Hill, que é a nova, reformulada com novas cores. Então, eu vou pegar um pouquinho do laranja aqui, só pra fazer junto contigo exatamente o que eu fiz. Apliquei no côncavo com movimentos circulares e de vai e vem pra gente já levar o laranja pra dentro e pra fora e também já esfumar ele aqui pra cima. Tu vai estranhar porque a gente não vai usar só laranja, a gente vai usar vermelho também. Mas no final vai dar tudo certo, então confia. Porque esse esfumado, ele vai ser bem diferente, bem quente, assim, pra trazer uma proposta diferente mesmo pra vocês e também porque é o tipo de esfumado que eu mais tenho usado atualmente. Então, vamos pegar um pouquinho de vermelho, mas assim, um pouquinho. E aí, onde eu vou aplicar essa sombra vermelha? Exatamente aqui, ó, no meu côncavo, que é onde tu sente o teu ossinho. Eu não vou levar ela pro canto interno, tá? Não é pra ela subir muito. Ela não faz tanta parte da maquiagem. Ela faz, claro. Mas não é de uma forma muito absurda. Esfumou, já tá bom, porque se a gente começar a subir muito, ela vai sobrepor o laranja demais. A gente não quer isso, a gente só quer que elas se unam. E eu não levei ela pro côncavo interno, tá? Porque no côncavo interno quem faz o fundo ainda é o laranjinha. Limpei meu pincel e vou usar esse potencializador de sombras preto da Bitarra. Com esse pincelzinho aqui, ó, que é do kit da Michelle Palma. Hoje eu vou usar alguns pincelzinhos dela que ela me deu. Me tô amando, muito obrigada. Esse é o 230, M230. E vou aplicar aqui bem na raiz da minha pálpebra móvel. Eu não vou subir muito com essa cor. E também não vou aplicar demais, ó. Já aplico meio que esfumando, já desgastando as bordinhas para ser mais fácil dela se mesclar, tá? Tiro o excesso do pincel e com ele mesmo eu vou desgastando essas bordas para não ficar marcadinho. Vou pegar esse tomzinho de marrom mais avermelhado e vou aplicar com bastante vontade um pincel fofinho, ele em cima desse preto e acima também, tá? Para ele já mesclar lá com as cores de fundo bem quente que a gente usou. Vai dando batidinhas desorganizadas, que aí a aplicação não fica marcada. Vou voltar com o pincelzinho de esfumar e um pouquinho desse marrom que a gente usou, o avermelhado, e vou começar a esfumar aqui para fazer as coisas se unirem. Então vai esfumando com movimentos circulares, ó, mais contido, sem subir muito para não tomar conta ali do degradê que a gente tem. Ó, pode ver que eu fico mais no lugar fazendo movimentos circulares, ó. E aí o que vai acontecer? Esse marrom avermelhado, ele se une muito bem com esse fundo mais quente que a gente fez e ele fica ainda mais intenso. Então por isso que eu gosto de usar essas cores para construir o fundo. Quem não gostar, quem achar muito quente, pode usar os tons de marrom que tá acostumado a usar para transição. Mas o negócio, gente, é a gente sair da zona de conforto e fazer coisas diferentes de vez em quando, né? Senão não tem graça. Maquiagem é isso aí, tem que tem que usar coisas que tu nunca usou. E assim também tu vai aprendendo coisas diferentes e se vendo de formas diferentes. E pronto, ó, pode ver que não fica assim vermelho, um laranja, fica um degradê super bonito. E quando a gente colocar o preto ainda vai ficar mais bonito. Eu vou pegar um lápis preto bem macio, mais macio que tu tiver aí, tá? E vou fazer uma raiz aqui nos meus cílios superiores com ele. E imediatamente eu já vou pegar um pincelzinho de cerdas curtas e vou esfumar isso aqui, como a gente faz na parte de baixo do olho, sabe? Quando aplica lápis preto. Primeiro sem produto, inclusive depois eu vou fazer exatamente isso na parte de baixo também.
Primeiro sem produto, ó, pra gente tirar a marcação e fazer com que esse lápis se una ali também com as sombras da pálpebra móvel, se junte, porque ele é um fundo. Um lápis esfumado eu vou pegar um pouquinho, mas é bem pouquinho, de sombra preta da paleta da Catarine. E com um pincel fofinho, pra gente já aplicar mais esfumadamente, eu vou aplicar aqui em cima, ó, já com movimentos circulares. Pra ao mesmo tempo que eu aplico, eu já desgasto esse preto. Porque é pra ele estar aqui na maquiagem, mas não é pra ele subir muito e não é pra ele predominar, entendeu? É pra ser bem um degradê mesmo, não é um olho preto isso aqui. E vou voltar com o pincelzinho de esfumar e um pouquinho do marrom, só pra gente melhorar ao máximo aqui esse degradê e essa transição. Lápis preto na linha d'água e rente aos cílios inferiores, eu vou descer bem com esse lápis preto, porque eu quero bem grossa essa região. Se tu preferir mais fininha, não precisa descer tanto. E já venho com o pincelzinho de cerdas curtas e faço a mesma coisa que a gente fez na parte de cima, ó. Desgasto esse lápis, esfumo ele com o pincelzinho já unindo aqui em cima sempre, tá? E olha como faz diferença, como aumenta o olho, o espaço, então por isso que eu gosto muito de fazer. Quem tem muita olheira, se quiser evitar, gente, pode evitar, mas se a tua olheira estiver bem corrigida, não tem problema, tá? Vou pegar primeiro um pouquinho de sombra laranja, ó, e vou aplicar aqui bem na borda desse preto, que vai ser a cor de fundo aqui de baixo também, pra gente seguir o que a gente fez em cima. E por fim, exatamente como a gente fez em cima, eu pego um pouquinho de sombra preta e concentro mais perto da raiz do cílio, bem dando depositadinhas assim mesmo, sabe? Pra ela ficar mais certinha no lugar. E o último passo, mas que é muito importante, eu vou limpar o meu pincel e vou esfumar tudo de novo com ele bem limpinho, pra gente fazer aquele acabamento bem caprichado. Agora vamos para os cílios postiços, eu vou usar o Lotus do Guilherme Batista, que é um modelo muito lindo, gente, achei que combinou muito com esse olho, eu queria ter mais dele, daí eu colocaria 2, acho que ficaria mais pá, assim. Vou aplicar um pouquinho dessa colinha, a preta mesmo, da First Kiss, e a preta eu gostava bem menos do que a transparente, até que eu descobri que tem que colocar bem menos quantidade dela, tá? Senão ela fica grudenta, ela demora mais pra secar. Então eu coloco bem pouquinho, nem sei se vocês vão conseguir ver quanto aí, ó. Mas é bem pouquinho mesmo. E enquanto ela seca, vamos iluminar e fazer esse pontinho de luz que eu fiz com essa cor aqui, ó, esse douradinho bem discreto da paleta. Vou aplicar primeiro aqui no cantinho da lágrima. Esse aqui é um pincelzinho da Love Beauty, daquele kit Queen, que voltou. Tem lá na lojinha da Bru, inclusive, tá? Subo um pouquinho e desço um pouquinho aqui, encontrando com a parte inferior dos olhos. Com essa mesma cor, a gente vai iluminar o ponto alto. Eu achei que essa cor ficou perfeita com esse olho pra iluminar, sabe? Nossa, deu uma sutileza, assim, pro esfumado, porque esse passo é muito importante pra gente deixar essa área mais limpinha, ampliar, parecer que a sobrancelha é mais arqueada, né? Momento tenso, vamos aplicar os cílios, a cola já tá quase seca. Parece assim que ela nem vai colar nada, mas é assim que eu pelo menos, né, me adaptei com ela, tá? E colou outra pontinha. Olha como é muito fácil, né? Quando a cola tá no ponto. E agora eu fico pressionando, porque como ela tá quase sequinha, tem que dar uma pressionada pra ela não descolar, tá? Vamos pra máscara de cílios. Eu vou usar uma máscara nova, maravilhosa, não dá nem vontade de usar de tão linda que é Alongamento Perfeito da Eudora, da coleção Diva. Vou aplicar embaixo e em cima pra unir os meus cílios naturais com cílios postiços. E pronto, pro olho é isso. Eu vou usar um bronzer agora pra gente finalizar a pele. Bem fraquinho, assim, que ele não fica muito intenso em mim, porque eu quero uma pele mais... Não quero uma pele acompanhando tanto o olho, eu quero que o olho chame mais atenção e a boca também, vocês já vão ver. Então eu vou usar o bronzer Radar da Eudora, mais na lateral aqui do rosto mesmo, só pra dar uma corzinha. Vou iluminar com um pouquinho do pó iluminador 02 da Dylos e esse pincelzinho aqui, o B108 da Macrylan. Então, bem aqui no topo da maçã, ó, dou uma iluminadinha sutil, tá? Não quero que fique também muito iluminado. Pronto, pele feita, agora a gente vai pro batom. E eu quis fazer essa maquiagem assim, olho tudo e boca tudo. Tu sabe, se tu não gostar é só adaptar, que não tem problema nenhum. Mas eu vou usar o marrom deluxe da Eudora, acho que é da coleção Matte Fix especial, tá? E vamos lá, né, meu povo?
E pronto, gente, tá aí o resultado da nossa maquiagem de hoje. Eu apostei numa pegada mais monocromática, quis fazer tudo marrom, mas vocês sabem que as adaptações são sempre bem-vindas. Não deixa de ser um olho super neutro que vai combinar com qualquer cor de batom, tá bom? Espero que tenham gostado e não te esquece do meu joinha se tu gostou e de te inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Por hoje é isso.